Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde e Produtividade. Meu nome é Bruno Godinho e hoje eu estou acompanhado de mais dois Brunos. Tem o meu xará aqui da edição, que sempre nos acompanha. Gratidão pelo seu trabalho, xará. E tem um outro xará, que é o Bruno Salvador Dias, que ele é profissional de karatê. Seja bem-vindo. Obrigado. E você já deve ter percebido que hoje a gente vai falar sobre essa modalidade esportiva, essa arte marcial que estimula a disciplina, o autocontrole, além de ser também uma atividade física que promove muito bem a sua saúde. Então, para explorar todos esses temas, meu xará Bruno Salvador Dias, que é faixa preta, terceiro dan, professor de karatê há 8 anos, pratica desde os 9 anos de idade e ele também é licenciado em filosofia pela UFG. Estou interessado para saber essas conexões. Ele vai contar tudo sobre o karatê e como você pode tirar o melhor proveito dessa prática. Bruno, o que é o karatê? Bem, o karatê ele é uma arte marcial, né? Criada, desenvolvida no Japão. E ele tem como significado essa palavra, karatê, mãos vazias. Que ele vem de um contexto histórico ali, onde foi proibido o uso de armas, né? Numa determinada região. E as pessoas tiveram que começar a aprender a se defender, né? Suas propriedades, defender sua própria vida, usando o próprio corpo como ferramenta, vamos dizer assim, arma, como uma arma. Então, a essência do karatê vem dessas mãos vazias, dessa luta, né, que você usa seu próprio corpo para se defender. Então, é uma modalidade, uma arte marcial focado na defesa. Isso, defesa pessoal. Começou com esse contexto, né? Hoje em dia nós temos o karatê esportivo, que também é um contexto que complementa um pouco do que se traduz, do que é o karatê na sua essência, né? Mas o karatê ele inicialmente foi desenvolvido para a defesa pessoal, para a própria defesa, né? No karatê a gente vai ter vários princípios filosóficos, vários princípios ali norteadores da ação de quem pratica karatê, né? Do karateka, que vai priorizar a questão de respeito, né? Eu não vou procurar uma briga, iniciar uma briga. Tanto que tem os 20 ensinamentos do karatê, criado pelo mestre Gishin Funakoshi, que um deles no karatê não existe primeiro ataque, ou não existe atitude ofensiva. Então, o verdadeiro praticante de karatê, ele não vai iniciar uma briga. Então, não é ele que vai dar o primeiro ataque. Então, seria uma postura mais de defesa. Na minha época, toda criança queria fazer o karatê, porque estava muito estimulado pelo filme Karate Kid, que era sucesso naquela época. Hoje tem o Cobra Kai, que é a continuação Hoje da tem o história. Cobra Kai. E aí, a criançada está afim de fazer, estimulado pelo Cobra Kai? Teve um movimento interessante com o Cobra Kai, que começou a aparecer muito adolescente procurando karatê nos últimos tempos, né? Quando ele foi lançado, né? Ali no momento que ele foi lançado. Até então era mais crianças que os pais iam levar, né? Por questão de saúde. O médico indicou uma prática esportiva, né? Hoje em dia tem o celular, a criança fica muito no celular, nos jogos na televisão, fica muito em casa, não tem muito aquela cultura de sair para brincar na rua. Então, os médicos indicam, né? Para a questão de saúde, fazer uma prática esportiva, algo que ajude na questão, tanto no gasto energético, como faz bem para a mente, né? Ocupar a mente. E aí, até então, eram as crianças que eram levadas, né? Procurando o karatê. Agora, começou um movimento mais de adultos, de adolescentes. Então, nesse ponto, foi bom que deu um despertar, né? Para poder fazer essas pessoas buscar de verdade o karatê. Para conhecer. Poxa, que legal. Para quem não sabe o que a gente está falando, o Cobra Kai é uma série da Netflix que ele resgata o Karate Kid 30 anos depois daquele episódio. E nessa série você tem o Daniel, que era o Daniel San, do Karate Kid, que ele começa a treinar uma turma muito focado nessa defesa pessoal, no respeito. E você tem o outro personagem, que era o arqui-inimigo dele, o rival dele lá no Karate Kid, que ele tem um outro grupo, né, de treinamento, em que ele tem uma pegada diferente, muito mais ofensiva. Isso. Como que é o real karatê ali, nessa ficção? O lado, vamos dizer assim, que o real karatê está mais do lado do Daniel San. Né? Não que... tanto que você percebe uma transformação ali do John, né? John, o outro personagem, né? Eu tive até que assistir para poder ver que os alunos, né, estavam entendendo do karatê. O que esse pessoal que está chegando, procurando o karatê, qual que é a concepção que eles estão tendo do karatê? Vou ter que assistir esse seriado. Eu até reassisti os 3 filmes, né, mais antigos, né? E aí a gente percebe que a gente vai trabalhando. Por exemplo, aquele lema lá, né? Sem compaixão,
ele não combina muito com a questão do karatê, né? Porém, o karatê ele também tem que ter a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente fala muito de autocontrole, de uma questão de disciplina, mas a gente também tem que ter uma certa agressividade no karatê. Então, assim, não é algo assim, muito pacífico também, que a gente está falando de uma arte marcial. A arte marcial, esse termo, ele vem da arte da guerra, né? Que é o deus Marte, do deus romano, né? Na mitologia romana. Então, não é a gente, lógico, que por meio da autodefesa, a gente busca a paz, né? A guerra, às vezes, ela quer resolver conflitos, ela quer se extinguir, ela quer buscar paz, mas o karatê também tem um lema, né, que ele fala assim, o Dojokun, que são 5 lemas do karatê. Ele fala conter o espírito de agressão. Então é um dos lemas. Só que se a gente também não tem o que isso quer dizer conter espírito de agressão? Se a gente pensar bem, é conter, é controlar, ou seja, tem que ter uma agressividade, porque se eu começar um combate, alguém iniciar um combate comigo, e eu não usar de agressividade, eu não vou encerrar aquele combate ou eu vou ser prejudicado. Eu vou perder esse combate. É um gerenciamento Exato. da agressividade, não Exato. é um estímulo à agressividade. A agressividade, eu fiz um trabalho até para a faculdade, e o karatê não poderia ficar de fora. E aí eu fui ler esse termo, né, lendo alguns artigos, e falava justamente disso. A agressividade, ela está presente nos animais, nos seres humanos. O animal, quando ele é incomodado, ele vai usar de força, né? E aí o ser humano também ele precisa controlar essa questão da agressividade para se defender. Se não tiver agressividade, eu vou perder o combate. Então, lá voltando para o início da pergunta, o Daniel San, ele tem um lado ali mais pacífico, não quer dizer que não tenha um uso de força, mas do outro lado tem um exagero. E a gente percebe um pouco do outro personagem da Cobra Kai, né, o professor John lá, ele se modificando ao longo da temporada, ele vai ficando mais pro lado do Daniel San, ele vê que o sensei dele no começo não instruiu de uma forma muito adequada, então tem uma transformação do personagem pro lado certo do karatê, né, vamos dizer assim. Que bacana. E como que o karatê trabalha o autocontrole, a disciplina? Sim, isso aí é uma pergunta boa também, porque vai estar muito essa responsabilidade no sensei, né? O sensei tem que saber conduzir o trabalho, né? De forma que, ao longo do ensinamento das técnicas, dos golpes, ele vai ensinando esses princípios, né? Tem os 20 princípios do karatê, que é o Neijukun, né? E tem o Dojokun, são 5 lemas, são 5 frases, que geralmente elas são recitadas no início e ao final da aula. Então, quando você vai trabalhando esses significados, né, da filosofia do karatê, respeito acima de tudo, conter o espírito de agressão, né? Criar o intuito de esforço. Então, são lemas que você vai meditando ali. O professor pode fazer nos links que é feito no treinamento. E aí, com o passar do tempo, todo o tratamento que é tido dentro da aula também, para você entrar no tatame, você tem que cumprimentar, prestar uma reverência, para sair. A aula ela começa e termina com um cumprimento, com uma saudação. Então, todo esse ambiente de respeito, de disciplina, e tudo isso a gente ensina que não deve morrer dentro do dojo. O dojo é o local de treinamento, né, na academia. Isso deve ser transposto, né, esses valores, esses princípios, para fora também. Então, quando você vai conversando com a criança, com as pessoas, os praticantes, então eles vão internalizando e associando a prática com esses princípios, né? Acredito que e aí a autoridade do sensei, frente a isso, essa figura ele é muito importante, vai fazendo com que haja um esforço mesmo, elas vão chegar nessa importância de fazer uma coisa no dojo, fazer a mesma coisa lá fora, falar e praticar, né? Sendo coerente. Isso é excelente. Eu gosto de falar que os valores que a gente aprende no esporte leva-se para a vida. Exato. E são os mesmos valores que o mundo corporativo exige. Então, uma criança que aprende respeito, ela vai levar para a vida dela respeito, ela vai saber lidar isso dentro de uma empresa. Uma criança que aprende fazer a reverência, que aprende que o esforço compensa, uma criança que aprende a ter controle, ter disciplina, vai levar isso também para a vida dela quanto adulto e que vai fazer uma mudança significativa. O esporte transforma. Sim. A gente fala muito da saúde do corpo, né, que é um dos benefícios do karatê. Como eu falei que geralmente os pais vão levar as crianças lá para ver questões de saúde mesmo, praticar um esporte, ser fisicamente ativo. E também pela questão mental, que também a saúde hoje passa por essa questão mental. Mais do que nunca a gente vive um contexto de
de um uso excessivo de celular, de rede social, que tem acarretado alguns problemas de depressão, ansiedade. E o karatê também ajuda nesse ponto, né? Assim como todo exercício físico, atividade física dirigida, mas pelo fato da disciplina do karatê, do histórico do karatê que a gente estuda, de superação, como você mesmo disse, você superar você mesmo, né? Você vence você mesmo, você está ali com você mesmo no início para depois enfrentar um adversário. Então, isso aí também faz com que a saúde mental, né, esteja em dia. Né? Poxa, que bacana. E para a saúde mental e para a saúde física também, Com porque certeza. é uma atividade que também promove, né, um certo tipo de queima de calorias, Sim. fortalecimento muscular. É uma atividade completa. Completa. A gente trabalha muito soco, chute, né? Então, movimento de braço contra de perna, defesa, ataque. Trabalha muito a aptidão cardiorrespiratória também, porque durante o movimento de luta, você está se movimentando de forma muito intensa, né? Então faz com que o coração e o pulmão estejam ali trabalhando em sintonia, aumentando, né, uma resistência para você fazer uma corrida, para você ter um aproveitamento de outras atividades, né? Como você falou, fortalecimento muscular, não só para criança, que está em desenvolvimento, mas também para pessoas idosas. Que a gente sabe que quando a gente vai envelhecendo, entra no processo de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, e a perda da massa muscular vai fazer você não ter força suficiente para atividades básicas do dia a dia. Então, o karatê, nesse contexto, ele já ajudaria também. Eu já vi históricos de pessoas após os 60 anos iniciar a prática do karatê e chegar à faixa preta e seguir em frente. Um dos princípios do karatê também, não sei se chega a ser um princípio, mas o nosso mestre Jishin Funakoshi, que foi o que fundou o estilo de karatê que eu pratico, que é o Shotokan. Ele fala que o karatê é uma arte vitalícia. Ele mesmo praticou, ele morreu com 92 anos e praticava karatê até próximo, bem próximo da sua morte. Então, todas as idades podem Todas praticar as idades. o karatê. A partir de quantos anos? Eu trabalho a partir de 4 anos. Tem professores que trabalham com crianças mais novas, né? Mas dentro do meu contexto, da minha academia, das minhas possibilidades, dos meus estudos, e até de experiências anteriores, eu coloquei uma média ali de 4 anos, para a gente ter um proveito e dar uma continuidade no trabalho. Né? Tem professores que já conseguem pegar a criança de 2 anos, faz um trabalho bem lúdico, mérito deles, né? Mas para o meu perfil, eu já preferi direcionar 4 anos em diante. Acho que já é uma idade que você já consegue fazer uma introdução boa. Legal. Quando a gente vê algo sobre karatê, sempre tem o kata. Isso. O que é o kata? O kata é uma dúvida, geralmente. As pessoas observam e pensam, o que é isso? Né? Porque você pensa que chega no karatê vai ter só a luta, né? Treinar os golpes da luta e já vai para a luta. Mas o kata, ele é uma forma de treinamento já preparatório para a luta. A gente tem 3 pilares no karatê. Desculpa a linguagem mais técnica, mas seria o Kihon, que são o treinamento dos fundamentos básicos do karatê, os golpes ou combinação de alguns golpes. Temos o kata. O kata, para dar uma definição mais resumida, o kata ele é uma luta contra adversários imaginários. Então, ele já é uma sequência de golpes já pré-determinada, que os praticantes vão... No início eles memorizam, né, decoram, mas depois eles, de tanto praticar, isso se internaliza, né? E você vai treinar golpes de ataque e defesa sucessivos em várias direções, imaginando que realmente você está de fato com outras pessoas. E geralmente é 2 ou mais adversários, você está cercado. Então seria um treinamento que te prepara para o combate com adversários reais. É engraçado que na prática que eu tive, né, na prática do karatê, né, quando eu comecei a gente tinha um conceito de kata, que era uma luta imaginária. Só que ao longo do tempo a gente foi melhorando esses conceitos. Né? Na verdade, a luta não é imaginária. Você está ali realmente aplicando os golpes, gastando energia, aplicando força. Você termina de fato cansado. A luta é real. O que são imaginários são os adversários. Até no contexto ali do início do karatê, como foi proibido o uso das armas, eles tinham que treinar karatê de forma disfarçada. Então o kata ele parecia com as danças originárias ali da região, da ilha de Okinawa, né, onde foi originado o karatê. Então eles treinavam os golpes como se estivesse fazendo uma dança e passavam... Assim como ocorreu na capoeira aqui. Exato, eu ia fechar com esse link. Exatamente como aconteceu na capoeira. Então, para você ver que o processo das artes marciais, das lutas, passaram por um processo histórico ali de luta, de batalha, né? Então, o kata, ele é um exercício que às vezes as pessoas nem sabem que ele existe no karatê, mas chega lá e se apaixona, né? Gosta, né? É um desafio porque conforme vão avançando os katas, são vários... Cada kata é um conjunto de golpes, de movimentos.
E conforme você vai avançando, a cada faixa você vai aprendendo mais katas. Então, no nosso estilo de karatê, oficialmente são 26 katas. Então, são 26 grupos de golpes que você tem que memorizar e fazer eles bem feitos, aprimorar essa técnica. A cada vez mais você tem que continuar treinando para fazer de forma mais perfeita. Então, é um desafio que vai sempre aparecendo para você, um novo desafio. Você aprendeu o kata da faixa branca, agora eu quero aprender o da amarela, mas eu ainda tenho que aperfeiçoar o da branca. Então, é um trabalho contínuo, né? Para quem está no karatê, é uma atividade boa, prazerosa de... Eu tenho medo de praticar esse kata, que é com adversários imaginários, e apanhar. A gente pode apanhar para nós mesmos se a gente falar, tô com medo, né? Não tô fazendo de uma forma legal, não aprimorei a técnica. Às vezes a gente percebe alguns alunos que chegam querendo perfeição logo nas primeiras repetições. Sim. Aí fala, não preocupa, o kata, o aperfeiçoamento técnico, ele vem com a prática, né? Outro princípio do mestre, né? Eu estou fazendo muito uso dos ensinamentos do mestre, Jinshin Funakoshi, que ele fala que os movimentos eles começam mecânicos no karatê, com a prática do karatê. Conforme a gente vai treinando, se aperfeiçoando e insistindo na prática constante, aí eles vão se tornando naturais. Então, você vai encaixando na forma, a técnica. Então, tem que ter um pouquinho de paciência mesmo, para dominar. Até porque é importante trabalhar a paciência em tudo que a gente faz, né? É um valor que a gente trabalha no karatê. Tem um fruto, ele demora tempo para você colher ele, né? Literalmente falando de uma planta, você vai pôr uma semente, você vai regar, você vai adubar. Vai crescer um ramo, e aí é esse processo também no karatê. Como tudo na vida, né? A gente precisa de tempo, de esforço, de empenho para que a gente consiga realmente florescer e frutificar as coisas na nossa vida. Nossa sociedade está cada dia mais ansiosa. Essas novas gerações querem tudo para ontem, querem tudo rápido. Mas não é assim que é o mundo real, né? Tudo depende de um processo. Tudo tem um tempo certo de acontecer. E o karatê ajuda também essa criançada nova a entender isso. Ajuda. A gente vai mostrando, né? Ele vai vendo que de uma aula para outra ele já conseguiu uma melhora ali em determinada coisa. Então, ele vai percebendo que, opa, estou conseguindo. Então, parece que é o caminho certo, parece que está dando certo, então vai continuando. E é sempre bom as intervenções do sensei, né? Eu tento ficar muito sempre atento a isso, na questão de perceber o aluno, né, na criança, mas eu também tenho alunos já adultos, alunos adolescentes, alunos adultos que começaram comigo crianças, então... A gente está dando a aula e percebendo ali no rosto, né? Algum sinal de impaciência, de descontentamento. E tentando dar um feedback. Não é assim, calma. Eu também demorei para conseguir isso. Eu também não era nem o melhor aluno da minha turma. E a constância me trouxe aqui onde eu estou hoje. Não que eu esteja no melhor lugar, mas eu consegui um posto do sensei, que é uma figura importante dentro do karatê, né? E sempre gostei de ensinar. Meu sensei me colocava lá no cantinho do tatame, quando tinha um aluno novo, vai ensinando lá as técnicas iniciais para esse aluno. Aí eu ia, e eu gostava daquilo, de passar informação, a pessoa ficava feliz com aquele novo aprendizado, e isso também foi me fazendo realizado, né? E aí, quando eu pude ter a oportunidade de ter meu próprio espaço para poder dar aula, e eu pude, no meu processo, também aprender a ser professor, a gente também vai ficando feliz de perceber que eles aprenderam a ter paciência, aprenderam não a chutar, a socar, isso aí é uma consequência, né? O mestre Jinshin Funakoshi fala que a função do karatê principal, primordial, é a formação do caráter dos seus praticantes. Então a técnica, a luta, o combate, o aprimoramento físico, ele é um meio para chegar, né, nessa segunda parte. Poxa, que bacana isso, viu? Você falou em constância, e constância é necessário para tudo na vida, e formação de caráter. Como a gente está precisando isso da nossa sociedade, pessoas que têm valores mais nobres e que atuem seguindo os seus valores, numa sociedade que está muitas vezes corrompida aí por ilusões e distorções. É muito bom a gente ver, né, que tem pessoas, que têm práticas, têm modalidades, que estão incentivando, né, os adultos de hoje e os adultos do amanhã, as novas gerações, a ter um caráter mais pleno, mais próspero também. Parabéns aí pelo trabalho. Né? Obrigado. Eu estava lembrando, mudando de assunto, estava lembrando de um meme que eu vi esses dias. Aí está uma criancinha falando. Eu apanhava na escola, eu vi. E aí meu pai me colocou para praticar artes marciais. Agora eu apanho na escola e no treino. Eu vi. É engraçado, né? A gente realmente tem essa realidade. Eu também entrei é um dos motivos que a gente hoje vê no karatê, quem procura o karatê,
Tem a questão da saúde, mas tem a questão da criança ser muito introspectiva. E aí o pai, esse menino tem que só apanhar na escola, tem que aprender a se defender, né? E aí coloca lá e aí, lógico, não vai ser de uma hora para outra que vai se transformar isso. Às vezes na luta a gente tenta minimizar alguns traumas, né? Até chegar na luta tem o kata, tem o kihon, tem um treinamento de algumas habilidades básicas para quando chegar ali depois de um mês ali, chegar no combate mesmo, a gente coloca material de proteção, então, para minimizar isso. Aí, com o tempo, pode ser que essa criança vai adquirir essas habilidades. Eu também cheguei no karatê, quando eu tomei meu primeiro golpe também, a gente assusta um pouquinho e vai insistindo. Aí, quando vai ver, você já começa, né, tá um pouco mais de igual para igual. Então, como você falou, é um processo que às vezes essa criança estava no processo inicial. E às vezes tem muito essa procura por essa criança que às vezes tem esse problema de bullying na escola, né, que é também algo muito atual. Então, às vezes, não precisa nem do combate em si, mas ela aprende a ter uma postura de não estar em determinadas situações que poderiam levar ela a ser atacada, né? A gente tem muito esse princípio no karatê também, de evitar o combate. O mestre Gishin Funakoshi também tem um livro dele que é Karatê Do, Meu Modo de Vida. Então, ele foi mostrando como que o karatê na vida dele preparou ele para evitar os combates. Então, ele estava passando por um determinado local com outros praticantes de karatê e preferiram dar a volta, gastar mais tempo caminhando do que ter que enfrentar esse pessoal. Sabedoria. Sabedoria. Né? Poxa, sabedoria. Tem um outro conto muito engraçado de um professor que ia repassar o posto de professor para o próximo. E aí ele passando perto de uma carroça com o cavalo desamarrado, o cavalo dá um coice e ele dá uma esquiva maestral, né? E aí todo mundo fica, nossa, admirado. Não, é ele que vai receber o posto de próximo mestre. E esse mestre passou para outro aluno. Aí, por que não passaram para ele? Né? Não, ele foi muito desatento passando ao lado de uma carroça com o cavalo desamarrado. Então, ele passando ensinamento, ele tinha que ter evitado essa situação. Né? E fizeram o mesmo com ele. Vamos deixar a carroça desamarrada aí para ver se esse mestre vê o que ele vai fazer. Quando menos perceberam, o mestre estava do outro lado da rua já. Então, ele não se expunha ao perigo. Então, às vezes, essa criança que está começando, ela vai ter a inteligência, né? Aprender os meios ali que a gente tenta trabalhar na aula para poder evitar um local de confusão. Onde tem aqueles valentões da escola? Não vou transitar por lá. Aí, com o tempo, ele vai também sendo respeitado, né? Os colegas passam a ver ele diferente, porque ele não tem certas brincadeiras, né? Não faz certas... não se envolve com certos coleguinhas. A gente sempre ensina a sair da situação de perigo, buscar um adulto, né? Que às vezes muitas coisas acontecem na escola. Quando a gente abre a questão para a defesa pessoal lá na aula, a gente para conversar um pouquinho, a gente senta, eu vou ouvir os relatos deles lá, a gente sabe que é difícil. Falei, é difícil, realmente. Em que ponto que realmente é defesa pessoal, que ponto que não é defesa pessoal, quanto que eu vou poder usar sensei o karatê. Então, são coisas que a gente não pode dar uma resposta simples, assim. Um manual que você abre lá, em tal situação eu vou fazer isso, né? Em tal situação, as situações elas são inúmeras, né? Então, a gente dá algumas orientações gerais e a gente percebe que, conforme eles vão amadurecendo, eles vão trazendo alguns feedbacks para a gente interessante. Sensei, hoje aconteceu uma situação que eu estava lá e começou a ter uma briga, eu já fui lá e chamei o coordenador. Então, ele nem estava envolvido, mas ele teve uma atitude ali para poder... Que legal, aprendeu, gerou transformação positiva. Então, para crianças, jovens, né, que sofrem de bullying ou não querem sofrer, o karatê é uma boa pedida. E falando em defesa pessoal, principalmente para mulheres, né, que às vezes podem estar sofrendo um assédio, pode estar sofrendo um assalto, que seja, enfim, qualquer situação de violência. O karatê também é útil? Sim, o karatê, como ele, na sua proposta inicial da defesa pessoal, ele tem golpes bem contundentes, de cotovelada, joelhada, de curta distância, né, quando a pessoa já está agarrada, ou de média distância, então dá uma certa proximidade, de uma distância maior. Então, tem golpes que se aplicam nessas três instâncias, vamos dizer assim. Até dentro de um ônibus ali, você está muito perto, você consegue aplicar uma cotovelada, se você está sendo vítima de alguma agressividade, né, de alguma violência. É lógico que a gente sempre... a gente treina, né, várias situações de luta, a gente tem alguns exercícios de aplicação, inclusive o kata, ele é trabalhado de forma aplicada também, então tem hora que os parceiros de treino se juntam, então esse adversário que até então era imaginário, ele passa a ser real. Então eu vou aplicar aquele golpe do kata
com o colega. Lógico que dentro da academia, com um certo controle de golpe, para não ter não machucar o colega, né? Para manter a integridade física dele. Então, esse treinamento é mais voltado para a defesa pessoal do kata. Porque tem aplicações de golpe de cotovelada, chutes baixos, o que não acontece no contexto do campeonato, que tem uma limitação de golpes, né? Não tem golpes de mão aberta, que pode ir na altura dos olhos. Então, no karatê como um todo, como defesa pessoal, ele tem golpes que visam atingir certos pontos vitais, como garganta, órgãos genitais, para tentar neutralizar o adversário. Né? Principalmente se tratando quando esse adversário tem uma força física maior. Sim. É sempre que é perigoso quando a gente vai orientar, né? Por exemplo, uma questão de assalto, a mão armada. Se for depender de um bem material, antes esse bem material, né, do que a sua vida, do que a sua saúde. Mas, lógico, se não for um caso de vida ou morte, vamos dizer assim, é válido tentar, né, a sua defesa, a sua preservação de sua vida. E com certeza o karatê tem vários golpes para isso. A gente deve sempre, o professor também, contemplar tanto a parte esportiva, do autocontrole, lá para você ir de uma forma como um atleta, né, que está ali com um parceiro, bem dizer, um adversário que é um parceiro praticante da mesma arte marcial, mas também treinar golpes e contextos que você vai estar numa situação de vida ou morte, né? Bacana. Para a gente finalizar, recebi aqui uma pergunta. Quem pergunta é Juliana Caldeira. Quem diria, né? Ela fala aqui: sou apaixonada em karatê. No karatê dinheiro, no karatê carrão. O senhor pode me ajudar? Isso tá difícil. Eu sou professor de karatê. Não podia faltar a piadinha. Essa, vira e mexe, ela aparece aí pra gente. Sempre, né? Essa é uma clássica. Mas professor de karatê, né, eu acredito que não vai ter tanto dinheiro assim não, para poder ajudar esse problema, viu? No Cobra Kai, o Daniel San, ele ficou rico vendendo carro, né? Exato, não foi como professor de karatê. Mas tenho certeza que você é rico em realização, né, em gratificação aí por fazer um trabalho tão bonito com uma série de jovens, crianças, ajudando a formar essas pessoas. Tenho certeza que essa riqueza é muito maior que qualquer dinheiro. E você esconde o dinheiro também, que a gente sabe. Pessoal, e se você quer ter mais informações sobre atividades físicas, esportivas, inclusive artes marciais no SESI, pode procurar no site do SESI Goiás, nas nossas redes sociais e também pelo 4002-6213. E se quiser também conhecer um pouco mais das práticas do professor Bruno Salvador Dias, onde que as pessoas te encontram? Bem, hoje eu tenho academia, eu e um amigo meu, né, o mestre Kennedy, que é um mestre de taekwondo. Nós temos um espaço, né, somos sócios no Jardim Marilisa, na divisa com o Parque Ateneu, na academia chamada Academia Esparta Combate. Então lá a gente vem desenvolvendo já um trabalho há 5 anos, né, voltado especificamente para as artes marciais. Aí quem quiser nos encontrar nas redes sociais, Academia Esparta Combate, você consegue nos encontrar lá, conhecer um pouco do trabalho não só do karatê, mas também de outras modalidades. Então já fica o convite para conhecer esse trabalho incrível que o meu xará, professor faixa preta em karatê, faz. Quero te agradecer muito, Bruno. Obrigado por ter atendido o nosso convite. As portas estão sempre abertas para você voltar quando quiser. Tá certo. Eu também agradeço o convite. Com certeza, muitos outros professores aí com mais história, com mais bagagem poderiam ter vindo, mas já que o convite chegou até mim, foi um prazer também compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha trajetória, né? E tomara que isso tenha servido para instigar alguém que esteja aí pensando em começar a prática ou até mesmo de voltar, né? Então espero que tenha contribuído nesse sentido aí. Tenho certeza que sim. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Sarkis, da indústria da construção. Ele que é karateca, faixa preta também. Quero você aqui, Sarkis, venha falar comigo. E agradecer também a nossa equipe técnica, meu outro xará, Bruno. Hoje tem Bruno demais, né? Juliana Caldeira, que sempre manda perguntas boas aqui pra gente. E também os nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas, Sandra Tokarski. E gratidão especial a você que nos acompanha toda quarta-feira aqui no Saúde e Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.